Tô tímido. Não fique. Sinta-se em casa. Vamos lá. Obrigado. Hoje é dia de contar creepypasta aqui na Terra do Medo com uma participação super especial. Oi, eu sou a Cibele E eu sou o Fê. e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Uh, Fê, eu tô prometendo sua presença aqui há tanto tempo já e eu falo tanto de vocês aqui no canal. ah, Por favor, se apresente. Apesar de que quem tá aqui na Terra do Medo já te conhece de tanto que eu falo de vocês. Oi, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado e de várias formas, porque é a primeira vez que eu gravo em vídeo na internet, pra você ter noção. Então, como você é especial. Eu tive que ameaçar ele, gente. Já já o Pix cai. Já, já. Ó, o meu Pix é. Mas eu sou o Fê, do Terror na Esquina. E a gente é um podcast de ler creepypastas e histórias sobrenaturais da internet, do Reddit. Não só sobrenaturais, mas também reais. Então, eu e a Marina, a gente tá lá no Terror na Esquina, sempre gravando histórias de terror, que dá um medo, dá um pouquinho de aflição, um nojo, de tudo. Gente, maravilhoso. E eu sempre indico o episódio 105 deles, tá? É O sobre episódio, isso. o famoso 105. O famoso 105. Se você tá saindo com alguém, indica o 105. Fala assim, Dica. querido, escuta o 105. Já é a nota de corte. É, Já é a nota de se corte. passar. Gente, estamos aqui para contar creepypastas, porque é a especialidade da Mai e do Fê lá no Terror na Esquina. E vamos lá, teremos algumas creepypastas. A gente está acostumado aqui na Terra do Medo a contar geralmente uma creepypasta por episódio, ou então a gente faz uma lista. Mas hoje a gente vai fazer uma vibe bem Terror na Esquina mesmo. A gente vai contar algumas creepypastas, não tem muito tema. Eu pedi pro Fê escolher uma creepypasta que ele gosta, ele trouxe duas menores assim. Não consegui ficar com uma só. Não dá, gente, é muito bom. E já fica o bait aqui pra vocês. No final, a creepypasta mais pesada estará lá e ela contém gatilhos, mas é uma creepypasta bem pesada, bem obscura. E é isso. Então, fique com cuidado, mas se puder, fique. Fica. Vai valer a pena, vai passar um pouquinho de. Mas vai dar certo. É isso, gente. Terror é pra incomodar. Vamos ficar incomodados. Talvez a Sim. gente se arrependa, talvez, mas é sobre isso. A vida é feita de arrependimentos. Fê, faça as honras, por favor. Eu vou começar com a mais tranquila, que ela se chama Dinossauro Usando Sombreiro. Eu amei esse nome. E não me Eu é também. estranho esse nome. Quando você me falou que ia trazer essa, não me é estranho, mas eu não sei do que você trata. Ela tem uma imagem. Ah, é errado eu falar que é bonitinho? Não. É, é... Talvez. Eu não ouvi a creepypasta ainda, então é meio Não, não, não. perigoso. Não, 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 é tranquilo. Mas Pode falar que eu é achei bonitinho. bonitinho. Eu achei Porque o bonitinho. problema não é o dinossauro, mas vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou falar pra vocês, eu sei que vocês já estão prestando atenção, mas essa creepypasta tende a ser um pouco confusa. Às vezes você pega na segunda escutada, mas se você prestar bastante atenção, você pega de primeira. Esse recado é mais pra mim do que todo mundo, porque eu tenho dificuldade de entender creepypastas às Então, vezes. eu vou ler um pouco mais pausado só pra não ficar confuso, mas eu acho Tá. que ela tem uma cadência um pouco mais acelerada. Billy acordou no meio da noite, despertado por um de seus pesadelos habituais. Mas dessa vez foi pior. Em vez de vê-los morrer, era eles quem os matava. O suor frio escorria pela testa. Seus olhos estavam arregalados. Parecia que ele não os fechava há horas. O pesadelo se repetia na cabeça como se alguém tivesse apertado o botão de retroceder e reproduzido tudo de novo desde o início. As mãos de Billy estavam congeladas como garfos, tremendo, tentando se agarrar a algo, enquanto seus olhos fitavam fixamente as cobertas que cobriam suas pernas. Quando o pesadelo começou a desaparecer da sua mente, ele levantou a cabeça devagar e bem na sua cama ele viu um grande Tiranossauro Rex, amarelo, usando o que parecia ser uma espécie de sombreiro grande demais, mas apertado para o seu tamanho. Ele era pequeno para um T-Rex, mas ainda assim grande. Sua cabeça tocava o teto, e ele tinha uma cauda enrolada ao redor do corpo no chão, sendo grande demais para o quarto. Billy tentou gritar, mas de repente algo atingiu sua cabeça como um martelo. Se o martelo fosse real, teria estourado a cabeça de Billy em pedaços. Na verdade, a imagem da parede coberta de sangue, cérebros e pedaços da cabeça já estava na sua mente. E ela ficou ali por alguns segundos antes da sua mente focar de novo no dinossauro. Um dinossauro que Billy jurava ter visto antes. O dinossauro se inclinou para frente, e Billy pôde sentir o hálito quente do dinossauro no seu rosto. Billy agora conseguia distinguir mais detalhes do sombreiro. Era feito de feltro marrom claro,
com um padrão floral em vermelho e branco nas laterais e no topo, com um brilho dourado nos pontos brancos. O dinossauro ficou olhando para Billy por quase 1 minuto inteiro. Billy se surpreendeu ao perceber que não estava apenas sem medo do dinossauro, mas também sentia uma certa segurança ao seu redor. O dinossauro abriu a boca e falou. Curiosamente, sua boca não se mexia enquanto ele falava. Era como se alguém estivesse dentro do dinossauro e falasse lá de dentro. "Você tá bem, Danny?" perguntou o dinossauro com uma voz profunda. Curiosamente, parecia mais humana do que qualquer outra coisa. Danny assentiu lentamente enquanto puxava os joelhos para o peito e os abraçava, observando o dinossauro com a esperança de que ele estivesse ali para ajudar. O dinossauro levantou a cabeça e, em seguida, olhou devagar para o relógio digital que estava na mesa de cabeceira de Danny. O relógio mostrava 6h25 na tela. O dinossauro virou a cabeça para Danny e falou de novo. "Pesadelo de novo? Você deveria voltar a dormir, Ted." Ted balançou a cabeça rapidamente enquanto esticava as pernas devagar e dizia: "Eu tenho medo dos pesadelos", ele disse em um tom que mais parecia um gemido. O dinossauro olhou ao redor no quarto. Sua cauda bateu contra uma das pernas da mesa de cabeceira, derrubando-o. Mas nem o menino, nem o dinossauro se importaram. Nem mesmo os pais que dormiam no quarto ao lado notaram o som. "Qual é o seu nome?" perguntou Ted enquanto o dinossauro olhava para os brinquedos na prateleira de Ted. O dinossauro fixou o olhar em um urso de pelúcia na prateleira enquanto falava. "Você não lembra do meu nome? A gente era bons amigos, Steve." Steve piscou, sem se lembrar de ter sido amigo de algum dinossauro. Mas isso pode explicar porque ele sentia daquele jeito com Jerry. "Sim, Jerry." Ele lembrou seu nome. "É Jerry, certo?" Steve perguntou enquanto rastejava lentamente para o outro lado da cama. O dinossauro olhou para ele e assentiu com um sorriso nos lábios reptilianos. Depois se virou segurando um urso de pelúcia com o nome Joshua nele. "Esse aqui é o seu, não é?" Jerry entregou para Joshua, que pulou da cama quase tropeçando na cauda do dinossauro. Quando Joshua recuperou o equilíbrio, ele assentiu e pegou o urso, apertando-o no seu braço. "A gente pode jogar algum jogo?" Joshua sorriu suavemente para ele. O dinossauro retribuiu o sorriso e assentiu, e os dois se sentaram no chão e brincaram com os brinquedos de Joshua. Joshua brincava com um urso de pelúcia, e Jerry com um homem de casaco com uma faca no bolso direito. Eles fizeram piadas e riram enquanto jogavam. Depois jogaram damas. Joshua ficou com as pretas e Jerry com as vermelhas. Depois brincaram de polícia e ladrão. Joshua era a polícia e Jerry o ladrão. Depois brincaram de bombeiros. Joshua era bombeiro e Jerry a faca. Depois brincaram de super-heróis. Joshua era o super-herói e Jerry os múltiplos ferimentos à faca. Depois brincaram de cavaleiro e dragão. Joshua era a arma e Jerry a bala atravessada no crânio. Eles jogaram damas. Susan era o corpo morto e Jerry era o pai. Finalmente brincaram de pique-esconde no quarto de Susan. Susan era o pecado e Jerry era o vidro quebrado. Eles continuaram brincando até que era a hora de Susan se arrumar para a escola. Ele ouviu a porta do quarto dos pais se abrir e os passos de alguém andando em direção ao quarto dela. Susan entrou em pânico, o quarto estava uma bagunça. Brinquedos espalhados por todo o chão, e lá estava o dinossauro. Ela se virou rapidamente para o dinossauro e ele tinha sumido. A mãe de Billy abriu a porta, franziu a testa ao ver todos os brinquedos espalhados pelo chão. Depois de uma bronca e um café da manhã, Billy estava pronto para a escola. Billy ficou na frente da porta de entrada, esperando a mãe trazer seu chapéu de inverno do Pato Donald, que estava no quarto dele. Ela desceu as escadas rapidamente com o chapéu na mão e entregou para Billy enquanto abria a porta. O ônibus estava prestes a chegar a qualquer momento. Lá fora, o gramado da frente estava completamente branco devido à neve que cobria tudo, exceto por uma mancha amarela de neve que seu pai tentava cobrir com mais neve. "Aquele idiota do Lucas urinou bêbado aqui no nosso gramado de novo essa manhã", disse o pai para a mãe entre resmungos e raiva e cansaço. Billy estava prestes a sair quando a sua mãe colocou no caminho. Ajoelhou e deu um beijinho na sua bochecha. "Desculpa por ter brigado com você, querido, mas você não pode bagunçar tanto seu quarto assim." Ela olhou nos olhos dele. "Eu espero não ter sido muito dura com você. Foi um dos seus pesadelos de novo, né?" Ela perguntou, toda preocupada. Billy balançou a cabeça, mentiroso. Enquanto isso, o pai teve a ideia de seguir aquele idiota do Lucas a próxima vez que ele urinasse e esmagar a sua cabeça com uma pá repetidamente, até que seu cérebro espalhasse por toda a neve, como pintar uma tela em branco. E depois fumar um cigarro sentado em cima do corpo morto dele. A imagem passou pela sua cabeça, um pequeno sorriso apareceu no rosto dele,
mas de novo era só uma ideia. Billy subiu no ônibus e o dia se desenrolou como qualquer outro dia. O ônibus desceu pela rua, o céu não tinha uma única nuvem e o sol brilhava tanto que a neve era quase capaz de cegá-lo. O ônibus parou bem na frente da casa de Billy. Ele desceu do ônibus com cuidado para não errar um passo e cair. Depois seguiu em direção à casa. Parou na soleira da porta, tocou a campainha. Sua mãe abriu a porta, sorriu para ele e ele entrou. Vamos voltar um pouquinho. O ônibus desceu pela rua. O céu estava cheio de nuvens, mas o sol brilhava tanto que a neve era quase capaz de cegar alguém. O ônibus parou bem em frente à casa de Billy. Ele desceu do ônibus com cuidado para não errar um passo e cair de cara no chão. Depois seguiu em direção à casa. Parou na soleira da porta e tocou a campainha. Sua mãe abriu a porta e olhou para Billy. E ele entrou. Vamos voltar mais um pouquinho. O ônibus desceu pela rua. O céu estava repleto de nuvens, mas o sol brilhava tanto que a neve era capaz de cegar alguém. O ônibus parou bem em frente à casa de Billy. Ele desceu do ônibus com cuidado para não errar um passo, cair de cara no chão e sangrar na calçada limpa. Depois seguiu em direção à casa. Ele parou na soleira e tocou a campainha. Sua mãe abriu a porta e franziu a testa para Billy, que entrou. Vamos voltar mais um pouquinho. O ônibus desceu pela rua, o céu estava nublado, mas não tinha sinal do sol. O ônibus parou em frente à casa do Billy. Ele desceu do ônibus com cuidado para não perder um passo e cair de cara, quebrar seu pequeno crânio e sujar a calçada limpa com seu cérebro. Então, ele foi até a casa. Ele parou na porta e tocou a campainha, mas não teve resposta. Tocou de novo, mas não teve resposta. Então ele percebeu que a porta estava aberta. 2 policiais estavam lá dentro, olhando para os 2 corpos mortos no chão da cozinha. Jimmy olhou para os 2 cadáveres, e ele não conseguia ver seus rostos e nem queria, pois poderia ser o dele. Com licença, você é o Jimmy? Perguntou aos 2 policiais que notaram Steve na porta. Steve assentiu lentamente. O policial suspirou e então disse: Eu lamento o que aconteceu. A gente está tentando descobrir quem fez isso, tá bom? O policial olhou fixamente nos olhos de Joshua, tentando confortá-lo com um braço em volta do seu ombro. O outro policial coçava a cabeça enquanto inspecionava os corpos. Parece que um dinossauro fez isso. Não existe nada melhor que isso. Vamos voltar mais um pouco. Que droga. Eu preciso de uma bebida. Aquelas que ficam em silêncio. Nossa, calma. É muita informação. É muita informação. Mas É eu muito. amo essa creepypasta. Eu Eu achei, amo. primeiramente, eu queria falar que eu achei ela muito bem escrita. Sim, É uma ela é creepypasta muito bem. confusa. É Ela é confusa, mas é muito bem. Tipo assim, o jeito que ela é escrita é muito bom. É bom de acompanhar. Uhum. Vamos lá. Eu não sei se eu entendi. Foi ele que matou. Foi ele que matou. O O Billy. Joshua, Billy, Aham. Jimmy e Isso. A vários outros Susan. nomes norte-americanos. Sim. Eu não sei se eu entendi a coisa dos vários nomes. Eu É acredito um que ele tem. transtorno de personalidade, alguma coisa assim? Sim. E o Tá, dinossauro é é o uma das. É tipo gatilho. fragmentado dele. Tipo. Eu acredito que é tipo uma esquizofrenia dele, o dinossauro. Uhum. E ele tem um transtorno de personalidade múltipla. Eu consegui ter uma ideia, tipo assim, eu sei, consegui entender o que aconteceu na creepypasta, mas eu acho que a segunda vez que se lê ela deve ser muito mais, assim, Aham, você fica tipo, nossa, gostoso, justo. sabe? Eu amo essa creepypasta, Mas, muito, muito, mas eu muito. gostei muito dela, eu gostei muito dela. Que Ela é, bom. ela é impactantezinha, assim, sabe? Ela tem bastante coisa gráfica, né? Mas mostra como a mente do garoto já é deturpada, né? Sim, Desde quando pequeno. começou a chamar de vários nomes diferentes, eu já não adianta, já vem na nossa cabeça transtorno de personalidade. Aham. Já veio na minha cabeça. Só que eu não tinha ligado ainda o dinossauro a uma das personalidades dele. Sim, ele tava conversando com o dinossauro e ele, tipo, na hora que matou os pais, estraçalhou, Aham. né? Ou a gente pode colocar como um ponto, um quê paranormal de que o dinossauro existe e ele Existe, é. destroçou os pais. No começo tava me lembrando até um pouco o Senhor Boca Larga. Sim, A lembra? vibe, assim. Pra Aham. quem não conhece, vai ouvir Terror na Esquina. Sim, o Sr. Boca Larga. Mas o Senhor Boca Larga spoiler alert, é um amigo imaginário que tenta matar o menino de qualquer Aham. forma, assim, várias formas possíveis. Eu pensei que ia pra esse lado, entendeu? Uhum. De o dinossauro querer tirar a vida do menino mesmo, sabe? Me Não. surpreendeu, gostei muito. Obrigada pela creepypasta. Uhum. Agora é minha vez, né? Sim.
Vamos lá. Gente, essa creepypasta que eu separei é o seguinte: tem um inscrito aqui no canal que ele é o indicador de creepypastas oficial, assim. Ele que adorava pesquisar creepypasta, ele tem várias, ele fica indicando. Aí ele me mandou essa creepypasta e eu comecei a ler essa creepypasta pensando assim, gente, eu conheço essa história. E aí me veio da época que eu lia creepypasta nem sei onde, assim, nos Aham. chans da vida e nos Reddit da Tumblr. vida, nos Tumblr da vida, e eu não sabia muito bem o que era creepypasta. Eu não sei se você passou por essa época de você não saber muito bem o que é creepypasta e Aham. pensar, será que essa história aconteceu? O que que é isso? Eu não sei se eu era uma Eu adolescente burra, mas Não, não acontece. Porque ó, eu lembro o que aconteceu comigo em duas situações. Uma, naquela teoria do Ash morto, sabe? Que o Ash tá em coma e que todos os Pokémon são tá. coisa da cabeça dele. Eu falei, Uhum, cara, não é possível que é isso, vai estragar minha infância. E fiquei martelando isso um tempão na minha cabeça. Até que eu descobri que sim. é falso. E o Rake. Eu lembro O Ray. certinho de ler o Rake no Tumblr e falar, cara, olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. E fiquei tipo, será que é verdade? Então, é o problema das creepypastas que começam tipo um jornal, né? Tipo Aham. nossa, acontecimentos no norte dos Estados Unidos, umas coisas Aí assim, começa a sabe? lançar datas, eu, tipo, gente, o que que tá acontecendo? O que Aham. que tá pegando nos Estados Unidos? Será que é o nosso fim? Será que o mundo está acabando? Mas aconteceu isso comigo com Lolita Slave Toy, Ai, que, sim. nossa, Lolita Eu, fi- Slave Toy pra mim era a realidade da Deep Web, eu fiquei um assim. tempão acreditando também. Red Rooms, essas coisas, tudo relacionado à Deep Web eu acreditava, eu caí igual um patinho. Pra mim tinha Aham, tudo, assim, na Deep Web você entrava, pronto, entrava o FBI na sua porta, quebrando tudo. E essa aham, creepypasta é muito dessa época, assim, eu já conhecia. Aí eu ia trazer ali um vídeo, aí como a gente resolveu fazer essa collab, me deu vontade de trazer essa creepypasta, mas é uma creepypasta até que levinha. aham, tá bom. Vamos lá. Ela chama-se Banheiro dos Fundos. O nome é o mais genérico do universo, mas não vamos nos apegar a detalhes. Acordar no meio da noite com a bexiga prestes a estourar é uma coisa que eu realmente odeio. Primeiro, levantar sonolento de madrugada é uma merda. Segundo, eu sou uma pessoa extremamente azarada. O que isso tem a ver? Você se pergunta. Pode parecer uma conversa sem sentido, mas eu irei lhe explicar de uma maneira que lhe fará entender. Eu moro com os meus irmãos em uma antiga casa que nossos avós nos deixaram de herança. Algo extremamente bom, pois eu não tenho dinheiro nem mesmo para um cômodo minúsculo onde o único espaço de um colchão no chão preenche por completo. Eu estava desempregado, tinha acabado de sair de uma relação conturbada e eu não vi problema em dividir espaço com meus 3 irmãos. A gente se dava muito bem, coisa que é rara entre os irmãos, assim. E éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço, jantar, como eu estava sem emprego, e era a forma que eu encontrei de ajudar ali na casa. E a casa é espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem que pode acomodar 2 carros. O problema mesmo sempre foi a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros. Um fica no corredor, próximo ao meu quarto, enquanto o outro apenas nos fundos da casa. Isso significa que, se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro tivesse ocupado, você tinha que dar a volta na casa toda, dar a volta pelos fundos, destrancar uma porta, atravessar o jardim para acessar o outro banheiro. Já era chato fazer isso pela manhã. Imagina no meio da madrugada, quando o que você mais quer é voltar a dormir. Outra coisa que eu preciso falar sobre a segunda instalação sanitária da casa é que não é nem um pouco acomodadora. Enquanto o primeiro tem azulejos na parede, um teto com forro pintado de cor branca, um chuveiro de boa pressão, o segundo parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, telhado quebrado, uma pia e um chuveiro que não funcionavam. A única coisa ali que funcionava mesmo era o vaso sanitário antigo, com o seu barulho desgraçado quando você dava descarga. Sério, era um barulho autossuficiente para te tirar do modo sonolento e te trazer de volta à realidade. Penso que meus avós estavam planejando esse segundo banheiro, mas acabaram morrendo antes da obra ficar completa. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias nessa casa e visitá-los, e eu não me recordo de um segundo banheiro. Talvez esse fosse mesmo mais recente. Vovó tinha morrido primeiro, e o vovô não conseguiu aceitar a partida da esposa, entrando em um estado profundo de depressão. Em uma manhã,
Um dos empregados o acharam sem vida quando foram acordar para tomar o seu remédio de pressão. Deveriam ser 2 da manhã quando eu me levantei apertado para usar o banheiro e vi que o meu irmão tinha chegado primeiro. Droga, resmunguei. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas de estômago e aquilo ia demorar mais do que deveria. Não tinha jeito, eu fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos a fim de me aliviar. Eu procurei o interruptor para acender a luz, depois fechei a porta. Caminhei até o vaso e fiz o que tinha vindo fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observado as telhas, com teias de aranha e buracos feitos pelas brigas dos gatos dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo, deixar tudo mais aconchegante pelo menos. Puxei a corda da descarga, ouvindo aquele som alto dos infernos e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois como eu disse antes, a pia dali não funcionava. Imagina a minha surpresa quando eu puxei a porta e ela não abriu. Eu não tinha trancado. Nem era possível, eu esqueci de dizer isso, mas a única maneira de trancá-la era pelo lado de fora. Cogitei a hipótese de um dos meus irmãos estar tentando me pregar uma peça. Aqueles idiotas gostavam de fazer esse tipo de coisa. Hahaha, muito engraçado, gente. Agora abre a porta, fazendo favor. Digo, tentando entrar na brincadeira, sem resposta. Vamos, abram! Elevo meu tom de voz novamente, sem respostas. Começa a coçar a cabeça rapidamente, uma mania que tenho quando eu começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esse pensamento passava na minha mente, mas não poderia ser isso. Quem poderia ter feito tal coisa se não um deles? Um invasor, talvez? Um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou aqui dentro para não ter que se preocupar com um dos irmãos? Pensei muitas coisas, mas nada parecia encaixar. O pior de tudo era que não adiantava o quanto eu berrasse. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes. Eles não poderiam me ouvir. A solução que eu encontrei foi a de tentar arrombar aquela porta. Tomei um impulso. Estava prestes a colocar aquela ideia em ação, mas antes que eu pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou. Uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Eu me sentei no chão, perto de alguns escombros, pedaços de parede, restos de entulhos, possivelmente deixado pelos meus avós. Eu tenho que lembrar os outros de me ajudar a limpar isso aqui. Sussurro pra mim mesmo, me referindo aos meus irmãos. De repente, a minha mão tocava em um pedaço de papel em meio à bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça de antes, que piorara um pouco com a volta da luz. Logo, a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado naquele canto, nem um pouco amigável, trago o papel para minha visão, vendo letras escritas com uma caneta de cor vermelha. Trago o prato com um pequeno animal morto. Um lagarto ou um camundongo são as melhores opções. Entretanto, com o camundongo, são altas as chances de sucesso. Sem janelas, isso é importante. Leia o que lhe enviei em voz alta quando tiver tudo pronto. Você saberá quando funcionou. Lembre-se, 5 vezes é o suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não entre. Agora aproveite, mate sua saudade. Fiquei completamente confuso, pensando que tudo não deveria ser mesmo um tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando eu virei o papel e tinha mais uma coisa escrita. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante que nada aconteceu, mas quando você menos esperar, a porta se trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar o número de vezes. Pode ser logo que quebrar a regra, ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere aquele que você prendeu no cômodo se manifestar. Ele está sozinho, trancado, culpa sua. Implore, talvez tenha sorte na primeira e caso tenha, nunca mais volte. Antes que eu pudesse demonstrar alguma reação, eu escuto passos em minha direção. Eu não queria levantar a cabeça para olhar quem era, mas uma força estranha parecia me forçar a fixar em quem estava na minha frente. Eu levanto a cabeça. É a vovó. Ou pelo menos é o que eu acho que era. A senhora alegre da minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos, grandes e arregalados, pareciam afundar no seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele e face envelhecida. Oh Deus, eu abri a boca para falar, nada saía, nem um mísero som. Não conseguia parar de tremer, meu corpo agia por conta própria, não obedecia mais os meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar no meu cérebro. Eu não sei quanto tempo a encarei até finalmente me lembrar daquela palavra: implorar.
consegui falar. Na verdade, eu implorei. Falei de tudo para o que quer que fosse, que me deixasse partir, que eu não tinha nada a ver com aquilo, que eu nem sabia que esse tipo de coisa acontecia aqui. A entidade sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não, aquilo não era minha avó. Não poderia ser. Era algo que usava sua pele com o objetivo de me enganar. O rosto distorcido, seu sorriso macabro foi a última coisa que eu vi quando a luz se apagou de vez. Era de manhã. Acordei com meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta tinha finalmente sido aberta. Eles me ajudaram a levantar. Me levaram até a cozinha, sentei em uma das cadeiras e contei tudo o que tinha acontecido. No começo acharam que eu tava brincando, mas a minha palidez e o pavor que eu tive quando um deles afirmou que iria até o banheiro procurar o pedaço de papel o fizeram acreditar em mim. Decidi sair da casa 3 dias depois desse ocorrido. Ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego. Eu queria distância daquele lugar. Aconselhei meus irmãos a fazer o mesmo. Nunca mais voltei. Hoje, pensando sobre isso, entendi que vovô amava vovó. Amava bastante para se iludir que queria ver outra vez, fazendo um ritual qualquer, trancando a sua alma em um cômodo. É uma pena, pois aquilo nunca foi ela. Eu esperava tudo, menos uma lista de regras. Uma lista de regras. Siga as regras. Tá. Eu gosto muito de creepypastas com ritual, coisa e tal. Só que Aham. me incomoda essas explicações que tem no final. Eu gosto quando a creepypasta termina mais de supetão, Aham. E deixa você sabe? pensando. É, Aham. sabe? Mas muito. Cara, muito bom. Eu gosto dessa creepypasta, Boa. mas eu gosto mais dela porque ela me dá um gostinho de adolescência. Traz um quê de nostalgia mesmo. É, aquele tipo de creepypasta. Eu falei que era bem levinha, essa é bem levinha, assim. É bem tranquila. É bem tranquila. Bem tranquila. E ela sempre me deixou meio assim, porque há um tempo atrás, tempos bem longínquos, eu já fui evangélica. E aí me Uhum. falavam que quando você via uma pessoa que já morreu, não era pessoa. Era um Aham. demônio, era uma coisa assim. Aí esse tipo de creepypasta me pega um pouco assim de, meu Deus, não é a Aham. pessoa, claramente não é a É um pessoa, sabe? é um demônio. É um demônio. Aham. Nossa, mas muito boa, me surpreendeu com uma lista de regras. Eu adoro lista de regras barra Eu gosto ritual, também. porque acabou sendo um pouco dos dois, né? Nossa, Aham. nostálgica essa, nostálgica. Obrigado, gostei pra É, caramba. fofo. E agora crianças, saiam da Sai, sala. crianças saiam da sala. Agora é o momento, gente. Eu já achei... Não, o bom é que o Fê, gente, ele não tá aqui pra brincadeira, não. Ele falou que a segunda é pesada, a primeira já não é tão levinha, né? Já não foi tão levinha. É, olha, Mas eu essa vou tem de. um quesinho a mais, né? Se preparem, alerta gatilho, tá Ah, aqui o é. alerta gatilho. Tá aqui, Tá dá aqui. tempo. Ó, quem continuar é por sua conta e risco. Então vamos lá. A creepypasta se chama Mr. Friend 123 ou Senhor Amigo 123, como você queira chamar. Mas eu vou chamar de Mr. Friend 123. Essa história acompanha um blogueiro do Tumblr que postou uma coleção de vídeos estranhos de janeiro a setembro de 2015. Então eu vou ler para você as postagens no Tumblr e a descrição delas. A primeira postagem: existe um usuário no Tumblr chamado MrFriend123. Pouco se sabe sobre a pessoa que administra esse Tumblr, e não se sabe se ele ainda está ativo online. Mas por um tempo, ele postou vídeos bizarros e bastante perturbadores em uma página. Cada um continha imagens que só podem ser descritas como algo das profundezas de uma mente depravada. No topo do Tumblr dessa pessoa tinha uma mensagem enigmática que dizia: "O que você está vendo é algo que não existe. É algo que não pode ser encontrado, é algo que não pode ser perdido. Foi criado para mostrar a você o que está acontecendo. Foi criado para fazer você entender. Foi criado simplesmente porque mas suas razões não estão lá. Todas as razões estão escondidas nesses vídeos. Mensagens escondidas, pistas escondidas." Essa frase se repete várias vezes, antes que a mensagem finalmente conclua com: "Você está procurando a floresta enquanto você está sentado na árvore." À direita havia uma selfie no espelho de quem se acredita ser Mr. Friend 123. No entanto, sua identidade está escondida por um traje BDSM. Em um ponto, as pessoas relataram que Mr. Friend 123 enviava mensagens estranhas. Alguns exemplos incluíam: "Onde eu estou? Este Tumblr promove sentimentos sensuais. Deixe a tentação entrar. Eu te adoro."
Os locais onde os vídeos foram filmados são desconhecidos. Alguns pareciam ter sido filmados dentro de um armazém industrial, enquanto outros foram tirados do que parecia ser uma casa de fazenda isolada no interior. Um par de pernas de manequim esquisitas aparece várias vezes no vídeo. Por exemplo, um mostra as pernas deitadas em um colchão, enquanto em outro vídeo retrata em frente a uma parede de concreto. Alguns vídeos mostram apenas estradas rurais no meio do nada sendo filmadas pela janela de um carro. Embora pareça que o motorista entra em uma cidade sombria e isolada, ninguém conseguiu identificar a área. Dentro desses clipes curtos, que duram entre 1 e 2 minutos, tem indivíduos que também não podem ser identificados, porque estão usando máscaras. Pesquisando no Tumblr do Mr. Friend 123, a única postagem que deu alguma indicação de quem ou o que eles são foi um rabisco que se assemelhava muito a eles. Eles são aparentemente chamados de Bird, ou pássaro, e Bag, mochila. Abaixo do desenho havia uma nota que dizia: "Eles estão me seguindo. Eles não vão parar. Eu me acostumei com eles. Eu quero que isso acabe. Eu não consigo dormir. Eu tentei. Eles não fazem. Eles não fazem. Mas eles permanecem. Eles estão me seguindo. Eles não vão parar. Eu quero morrer. Passe isso adiante. Eu preciso de ajuda." Bird aparece em um vídeo que retrata uma casa dilapidada na floresta. A pessoa segurando a câmera caminha até a varanda da frente e a porta da casa se abre lentamente sozinha, ou alguém abre ela por dentro. Quando o cinegrafista termina de explorar o prédio escuro e inquietante, eles vão embora. Mas antes de desligar o vídeo, eles viram a gravação para uma janela e mostram Bird olhando diretamente para a câmera. A única característica distinta dessa pessoa é uma tatuagem no peito. Bag aparece em 2 vídeos. No primeiro, eles podem ser vistos sentados no que parece ser um quarto que pertenceu a uma criança, acariciando sedutoramente um rato de pelúcia. Em outro vídeo, que apresenta um pequeno vislumbre de Bird, Bag é visto realizando o que parece ser um ritual em um campo aberto atrás de um celeiro. Nessa mesma gravação, a porta do celeiro abre e fecha sozinha. Muitos blogueiros na comunidade do Tumblr criaram diferentes teorias em torno deste blog e sua origem. Muitos afirmam que Mr. Friend 123 é um assassino que tem uma obsessão por manequins, e que a área do porão industrial, como visto nos vídeos das 2 pernas, é o seu próprio mundo de fantasia para onde ele leva suas vítimas. Mas isso não explica como Bird e Bag entram em tudo isso, o que torna a próxima teoria bastante interessante e mais adequada. Outra explicação sugere que as figuras mascaradas são parte de um culto que filma as práticas ritualísticas e conduz sessões espíritas. O que eles estariam tentando contatar é simplesmente desconhecido. Alguns disseram que os vídeos nem faziam parte desse mundo, mas foram criados por meio de um poder mental chamado Nensha, mais conhecido pelos falantes do inglês como Thothography, ou Project Thermography, ou NEM-grafia. NEM-grafia, se quiser procurar no Google, você acha NEM-grafia. Essa habilidade queima psiquicamente imagens da mente de alguém em superfícies, ou mesmo nas mentes de outras pessoas. Poderia ser que a pessoa que criou este blog tivesse o poder de Nensha? A teoria da farsa afirma que tudo isso é uma piada. No entanto, se for uma farsa, o fato de que alguém se deu o trabalho de filmar esses vídeos ainda é bastante assustador. Também levantando questões sobre quem é essa pessoa e por que exatamente ela decidiu criar um Tumblr do Mr. Friend 123. Agora a gente vai para a segunda postagem. O mistério de Mr. Friend 123 ainda não foi resolvido. No entanto, o blogueiro fez mais uma postagem. O homem usando a máscara de BDSM que se acredita estar por trás de tudo isso carregou uma nova selfie, junto com 2 novos vídeos. Eles também postaram outra mensagem que diz: "Eles estão aparecendo", e tem pistas. Pistas nesses vídeos que servem como evidência, provas de que outros podem ser contatados. A resposta tá lá. Você simplesmente não tá procurando com afinco o suficiente. Essa mensagem é escrita várias vezes antes de terminar com: "A frequência está nos olhos de quem vê. Obrigado." 2 dos vídeos enviados, um é filmado no que parece ser uma casa velha. A pessoa está segurando a câmera, entra pela porta da frente, e diferente das casas decrépitas onde Bird podia ser visto na janela, o lugar não é decadente. É uma das casas lindas e vazias, com móveis antigos. A filmagem prosseguiu para um quarto, onde a cabeça de um isopor pode ser vista deitada em um travesseiro.
A cabeça reaparece no próximo vídeo, que acontece ao cair de noite. O cinegrafista explora a casa vazia e descobre que não tá sozinho. Uma figura misteriosa e sinistra que o usuário do Tumblr chamou de sem cabeça pode ser vista ao longo deste vídeo, permanecendo nas sombras. Cara, vai ficando cada vez mais obscuro. Já vi que eu não tô a fim de dormir essa noite, que eu já tô começando a suar a mão aqui. Não, assim, é muito louco. Até agora tá muito doido. Vai ficando cada vez mais mirabolante. Na gravação de quase 2 minutos de duração, o indivíduo segurando a câmera entra em uma sala de jantar, onde os vislumbres do sem-cabeça podem ser vistos. Antes de a câmera desligar, ele captura imagens da cabeça de isopor sentado na mesa, com um símbolo estranho preso a ela. Parece ser uma combinação dos signos de Mercúrio e Terra. O usuário do Tumblr relataram que o blogueiro ainda está enviando mensagens estranhas como: "Você tá na floresta. Onde você tá indo? Se toque pra mim. Você consegue vê-los?" Aqueles que acham que o Tumblr é uma obra de teoria de um serial killer dizem que a casa pertence a alguém que o assassino matou. A cabeça de isopor é apenas mais uma de suas figuras de fantasia. No entanto, isso não responde como o sem cabeça entra na cena, o que faz algumas pessoas acreditarem que o vídeo fornece evidências de espíritos e ghouls. Outros teorizam que isso é obra de uma sociedade secreta e obscura, cujos membros estão tentando mostrar algo ao mundo. Estes Tumblrs dizem que a mensagem fixada na cabeça de isopor é o símbolo do culto. Um blogueiro sugere que as gravações são parte de um mundo espiritual paralelo e que estão sendo projetadas para o mundo dos vivos. Além disso, como mencionado antes, os céticos argumentaram que tudo é uma piada ou um projeto de arte assustador. Mas se isso fosse verdade, qual é o sentido de tudo isso? O que o Mr. Friend 123 está tentando nos mostrar? Num terceiro post, a página Mr. Friend 123 vem ganhando mais notoriedade. Mais pessoas estão tentando descobrir exatamente do que se trata. A pessoa que administra postou outra mensagem enigmática que diz: "Você consegue ver? Você consegue ver o que está acontecendo? Você consegue vê-los? Você consegue ver o que eles estão tentando contatar?" Pergunta a si mesmo essas questões. Existe mais de um lado em cada história? E se sim, de que lado você tá? Essas perguntas, assim como outras mensagens, foram repetidas inúmeras vezes antes de terminar com: "Você tá chegando mais perto. Você só precisa continuar procurando." O que faz essa mensagem se destacar das outras foi que o Mr. Friend 123 deixou cair o que parecia ser a primeira pista direta. Entre as linhas deste texto, em uma fonte muito leve e sutil, eu li as palavras: "As respostas estão nas televisões." Ao postar isso, um blogueiro carregou outro vídeo, que pareceu mais sombrio e perturbador do que os outros anteriores. Nessa gravação, a pessoa segurando a câmera explora uma casa um tanto enervante, que se acredita pertencer a uma senhora idosa. O clipe de 1 minuto e 40 segundos apresenta a cabeça de um veado presa à parede da casa e uma porta que bate sozinha. No entanto, isso é apenas o começo. O que se segue é um encontro verdadeiramente perturbador com uma figura mascarada, que um usuário brasileiro do Tumblr se referiu como o Cara Branca. O Cara Branco pode ser visto ao longo do vídeo, espreitando nas sombras e parado ao lado de fora das janelas da casa. Conforme o vídeo avança, o cinegrafista eventualmente corre para um banheiro e fecha a porta. Enquanto estão dentro do quarto, eles viram a gravação para uma cortina de chuveiro para mostrar o Whiteface espiando por trás dela. Quando a pessoa segurando a câmera abre a cortina do chuveiro, a figura mascarada desaparece rapidamente. A cena corta para um quarto, onde uma velha senhora pode ser ouvida cantarolando a canção religiosa Jesus Love Me fora da câmera. Dentro desse quarto tem um antigo suporte de maquiagem com um grande espelho. Estranhamente, a pessoa com o dispositivo de gravação não pode ser vista no reflexo. Na extrema direita tem uma televisão sintonizada em um canal estático. A câmera gira lentamente para revelar um breve vislumbre do Whiteface deitado na cama, antes de desaparecer. Antes de a câmera desligar, ele dá um zoom na estática da TV. Depois de enviar este vídeo, Mr. Friend 123 enviou uma mensagem para vários blogueiros que dizia: "Amor para a virgem, virgem para tocar, tocar para saborear, saborear para o sexo, sexo para a vagabunda para odiar. Quando o Mercúrio se alinhar com a Terra, o significado de tudo isso será conhecido. 5 deles com 5 pontas. Um sem os outros não pode completar o que está acontecendo. E isso vai ajudar você a entender." O que você tá achando até agora? Tô achando doido, tô achando folk horror. É bem folk. Tô achando a bruxa. É bem isso, vai construindo The uma Wicker estética. Man, uma coisa assim. Legal, eu não tinha pensado por esse lado. Nossa, tá muito pra mim. Vai construindo a trama de pouquinho em pouquinho, né?
Tá, cara, agora tá, a gente já tá no ápice da bizarrice. Eu acho que piora mais um pouquinho na última postagem. Tem mais um cadinho, segurei. Aguenta que piora. Aguarda que hora. Um blogueiro europeu que pediu para permanecer anônimo disse que o que estávamos vendo é um mundo paralelo que existe entre o nosso mundo e outro universo sombrio, só que mais sinistro. Ele ressalta que as televisões se aparecem nesses vídeos e continua explicando que as telas de TV são os portais não apenas para o nosso mundo, mas para outras áreas alternativas entre o espaço-tempo. Poderia ser isso que Mr. Friend 123 quer dizer com a resposta tá nas televisões? Enquanto algumas pessoas ainda acreditam que tudo isso é uma piada elaborada, perguntas sobre o estado mental dessa pessoa estão sendo feitas. Essa é a espiral descendente de alguém que levou uma farsa longe demais? E se sim, até onde mais uma pessoa pode descer? Quando aonde esses vídeos foram gravados, os palpites variam de Oregon a Nova Inglaterra e partes do sul dos Estados Unidos. No entanto, a localização ainda é desconhecida. E a gente vai para a quarta postagem. Desde a última atualização deste artigo, Mr. Friend 123 enviou 2 novos vídeos com outras mensagens bizarras que repete essas frases. Elas são amigos na escuridão e então eles são a escuridão. Eles não. Eles não. Mas eles estão aqui. Você consegue ver o que eles estão fazendo? Você consegue ver de que lado eles estão? Essa mensagem eventualmente termina com: é isso. A sequência está quase completa. O primeiro dos vídeos que foram recentemente carregados mostra uma sala. Na parede mais distante há fotos antigas de crianças tiradas da década de 60. Os rostos dessas crianças parecem ter sido marcadas, e ao redor delas tem os símbolos de Mercúrio/Terra vistos nos outros vídeos. A gravação então vira e filma através de uma janela do segundo andar, capturando Bird olhando para a câmera. Ele pode ser visto por alguns segundos antes de desaparecer. O cinegrafista sai da sala e entra em outra, revelando ser aquela onde Bag foi filmada anteriormente, acariciando um rato de pelúcia. No entanto, a sala está muito mais suja e vandalizada. A câmera se vira para uma televisão estática onde tem uma nota colada na TV que diz: "Você pode ver?" A pessoa que está gravando abre outra porta e vira a câmera para uma escada, onde um breve vislumbre de Bird subindo as escadas pode ser visto. O cinegrafista rapidamente fecha a porta, mas não adianta, pois ela abre sozinha. Antes que a gravação desligue, Bird pode ser visto sentado em uma cama, antes de se teletransportar diretamente para frente dela. 2 dias depois, o próximo vídeo foi publicado, escrito por um usuário do Tumblr como a epítome do perturbador. Essa gravação começa em frente a uma porta de madeira. Uma voz fraca fora da câmera sussurra rapidamente: amor para virgem, virgem para tocar, tocar para provar, provar para sexo, sexo para vagabunda, vagabunda para odiar. A pessoa segurando a câmera então abre a porta e entra em um quarto escuro com velas acesas. Depois de alguns segundos, as luzes neste quarto acendem e apagam, revelando uma mulher inconsciente e seminua, espalhada em um colchão imundo. Na perna da mulher tem a marca de um símbolo de Mercúrio e Terra. Enquanto a luz neste quarto continua a piscar, Bird pode ser visto lentamente se levantando das sombras com uma faca, movendo-se sobre a mulher em poses sexuais e ritualísticas. Antes que a câmera desligue, a mulher pode ser vista sentada ereta com um capuz sobre a cabeça, e ela está catatônica, enquanto Bird coloca os braços em volta dela. A figura mascarada faz esses sons horríveis e não humanos e começa a sufocar a mulher. A luz bruxuleante se apaga e acende novamente para revelar que tanto a mulher quanto Bird desapareceram. Após a publicação deste vídeo, vários usuários do Tumblr receberam mensagens obscuras que diziam: "Você descobriu? O prazer é a chave. Nada pode impedir isso." Uma usuária do Tumblr fez uma postagem explicando sua percepção sobre o blog, e ela escreveu: "Eu pessoalmente sinto que tanto a teoria do serial killer quanto a do fantasma são verdadeiras. Mr. Friend 123 vem dizendo que há muito tempo que eles estão tentando nos mostrar algo, que eles estão tentando contar algo. Isso me leva à conclusão de que seres nesse vídeo, como Bird, Bag, Sem Cabeça, Whiteface, são espíritos das vítimas de um serial killer enlouquecido, e que eles estão nos mostrando onde eles foram assassinados. Esses espíritos estão presos e estão tentando nos contatar para obter ajuda. Acredito que o quarto nos vídeos são as pernas dos manequins, é onde o assassino mora, e o colchão é onde ele e mata as vítimas. Cada casa e local apresentados ao longo desse vídeo é onde o assassino sequestrou uma pessoa, antes de levá-la de volta para sua câmara escura. Quem tá gravando o vídeo é A. O assassino, o homem usando a máscara de BDSM, ou B. Outra vítima."
Se a primeira opção for verdadeira, então a filmagem apresentada é o assassino revisitando suas cenas de crime e sendo assombrado por sua descrição passada. No entanto, se a segunda afirmação for verdadeira, então estamos olhando através dos olhos de alguém que já morreu. A série de vídeos serve como um mapa escuro sobre onde o assassino está se escondendo. Isso explicaria por que há pistas. O símbolo de Mercúrio e Terra é o cartão de visita do assassino. Outro blogueiro deseja manter seu nome de usuário privado e escreve: a pessoa mascarada nos vídeos de Mr. Friend 123 são membros de uma sociedade subterrânea que possuem poderes sobrenaturais. Isso inclui teletransporte, invisibilidade e a habilidade de contatar outros mundos. Eu também acredito que eles estão tentando invocar uma divindade superior para fortalecer seus poderes, mas o Deus que eles estão tentando alcançar é desconhecido. O que é realmente estranho é que a pessoa que gerencia o Tumblr Mr. Friend 123 disse: a sequência está quase completa. O que eles poderiam querer dizer com isso? Qual é o propósito de tudo isso? Bom, tem bastante teoria até aqui, né? Nossa, pois é, a própria pessoa já entrega todas as teorias. Já vem tudo mastigadinho pra gente. Mais 2 vídeos foram postados na página de Mr. Friend 123, com uma mensagem que diz: eles existem com isso e viram o que faz. Eles estão se tornando um com isso e com isso eles podem ver. Você consegue ver? Você entende? Assim como as mensagens anteriores que o blogueiro postou, as linhas são lidas repetidamente. Elas então param com a frase: está perto. O significado disso logo será evidente. As gravações dessa vez retratam a casa de fazenda desgastada pelo tempo no início dos anos 1900. Embora pareça que ninguém mora na casa, a eletricidade está funcionando perfeitamente. O cinegrafista entra por uma janela no primeiro vídeo e se depara com 2 pessoas que, como as outras figuras mascaradas, não podem ser identificadas. Uma delas é uma mulher, um saco cobre sua cabeça, e ela pode ser vista ajoelhada no final de um corredor escuro, como se estivesse adorando alguma coisa. Há apenas vislumbres dessa mulher antes que ela desapareça. A segunda figura, que aparece brevemente no vídeo com a mulher, pode ser vista ao lado de fora da janela e da porta da frente, em diferentes partes da casa. É um homem grande, vestindo uma túnica preta e um capuz de couro. Conforme a gravação prossegue, a câmera treme violentamente em um ponto quando o homem encapuzado é visto parado em uma porta. Dizem que, se alguém ouvir atentamente, pode ouvir a figura escura murmurando um canto em uma língua que não pode ser identificada. Usuários do Tumblr nomearam a mulher de serva e o homem de mestre. Algumas pessoas dizem que as figuras que aparecem nesses vídeos são um grupo de demônios ascendendo do inferno, e alegam que a pessoa que grava tem uma habilidade sobrenatural de se comunicar com eles. Se isso for verdade, eles estão tentando mostrar o que é o mundo. Eles estão tentando coletar almas? Um blogueiro que acredita na teoria do culto diz que o mestre é o líder da sociedade obscura, ou o sumo sacerdote de alguma religião, e que a serva é o seu braço direito. Mas eles se conectam com as outras pessoas mascaradas nos outros vídeos? Se sim, Bird, Bag, o Cara Branca, os Sem Cabeças estão associados nesse culto? Uma nova teoria entre muitas é que a pessoa que posta esses vídeos é um sequestrador de crianças. Essa crença vem do fato de que há fotos de crianças pregadas na parede, assim como todos os bichos de pelúcia vistos ao longo das gravações. Se isso estiver correto, onde estão as crianças e para que elas estão sendo usadas? E que o Mr. Friend 123 quer dizer quanto, a verdade logo será evidente. Até o momento, não houve nenhuma outra selfie do homem vestindo traje BDSM publicada na página do Tumblr. A sexta postagem, em 8 de setembro de 2015. Mr. Friend 123 excluiu sua página. Por que a página foi removida é desconhecido, deixando muitas pessoas na internet sem noção. No entanto, antes do Tumblr ser excluído, havia os 2 últimos vídeos postados, junto com uma carta escaneada e uma selfie do corpo do homem vestindo traje de borracha. Sua identidade ainda é desconhecida, visto que seu rosto foi cortado. A carta que foi postada tem todo o texto marcado, exceto as palavras "entrando em contato conosco" e "por favor". Na página também está o nome do deus grego Dionísio, com a palavra sequência concluída escritas ao contrário. No penúltimo vídeo, o cinegrafista grava a si mesmo dirigindo. Tudo o que pode ser visto é a entrada escura à frente, iluminada por faróis. Ao fundo, uma estação de rádio estática pode ser ouvida, mas, além disso, nada de especial acontece por quase 3 minutos. Antes da câmera desligar, ela corta para uma tela escura por 20 segundos, pois o rádio ainda continua a ser ouvido no fundo. Finalmente, o vídeo carregado antes do blog ser fechado mostra o cinegrafista caminhando pelo que parece ser o jardim durante o anoitecer. Nesse jardim, tem uma pequena estátua de um anjo, e os símbolos de Mercúrio e Terra aparecem 3 vezes.
A pessoa que tá gravando sobe degraus até a porta da frente da casa que se acredita ter sido apresentada no vídeo do Whiteface e do cervo, da cabeça do cervo. Antes de entrar pela soleira, a porta da casa bate violentamente antes de abrir sozinha. Quando o cinegrafista entra, eles exploram a casa escura com uma lanterna. Nessa gravação tem a figura mascarada segurando um enorme coelho de pelúcia. Os usuários do Tumblr chamaram esse indivíduo de Dentes, devido à expressão perturbadora na máscara que parece dentes de navalha. Outra coisa que torna essa pessoa assustadora é que seus olhos por trás do disfarce parecem ser pretos como breu ou ocos. Dentes espreita nas sombras pelo restante do vídeo, antes de soltar um rosnado demoníaco e atacar a câmera. Não se sabe o que acontece depois, porque a câmera cai no chão e fica gravando em silêncio por 3 minutos antes de desligar. Depois de enviar esses vídeos e fechar a página, MrFriend123 enviou a vários blogueiros uma mensagem que dizia simplesmente: "Agora você vai ver o que está acontecendo. Continue a se tocar." Os membros da comunidade do Tumblr ainda questionam o significado deste Tumblr, enquanto a base de fãs que afirmam que eles veem e entendem o que MrFriend estava tentando dizer a eles. No entanto, ninguém pode dar uma explicação exata para esse fenômeno bizarro, o que levanta as seguintes questões. Essa filmagem é de um maníaco? Seria essa documentação cibernética de espíritos e demônios? É possível que os vídeos mostrassem rituais e cultos? MrFriend123 foi uma piada elaborada que saiu do controle? A maioria das pessoas chegou à conclusão de que o vídeo foi filmado nas Carolinas, mas não foi esclarecido se isso é verdade. Enquanto as respostas em torno deste blog permanecem perdidas no grande desconhecido, as filmagens de MrFriend123 podem ser encontradas no YouTube e em diferentes áreas da internet. E sim, tem os vídeos, todos os vídeos que ele falou tem. Eu ia, nossa, eu tava pra Tem. perguntar desses vídeos desde o começo. Existem, realmente. Existem. Sim, Foda. eu não tive coragem de assistir porque, diferente de ler a descrição do vídeo, ver o vídeo é perturbador. Aham. Eu postei um no Insta da porta abrindo e fechando. E eu fiquei tipo, cara. Gente passada que tem os vídeos. Tá, bora pra último post do MrFriend. Não do MrFriend, mas de quem tá relatando tudo isso. Desde que o Tumblr fechou sua página, ainda não houve nenhuma indicação clara sobre o que era este site. Há, no entanto, mais informações no fundo que surgiram. Uma blogueira afirma que em um momento MrFriend123 era originalmente uma página simples que postava fotos de manequins e colchões. Ela continua dizendo que havia outras postagens de outros usuários no Tumblr que eram seguidores mútuos. O estranho é que cada um destes Tumblrs misteriosamente deletou suas contas, uma por uma, desde que a investigação cibernética de MrFriend123 começou. Esse usuário pediu para manter a privacidade e escreveu uma mensagem. O que eu acho estranho é que as pessoas que MrFriend123 reblogou algumas imagens eram Tumblrs cujas páginas não tinham um significado realmente coerente. Normalmente você tem Tumblrs de artes ou Tumblrs de justiça social ou meros fandoms, mas esses usuários não tinham nada além de divagações em suas postagens, coisas que eu realmente não consigo lembrar. Mas eu me lembro de um dos Tumblrs fazendo postagens que dizia algo como: "O que exatamente aconteceu na fábrica? Foi lá que ela foi encontrada?" Eu não sei, essa postagem sempre se destacou pra mim por algum motivo. O interessante sobre o comentário dessa garota é que tem uma teoria relacionada em torno dos locais de filmagens desses vídeos. Um usuário do Reddit da França disse que se você olhar atentamente para o fundo da área do porão industrial em que os vídeos de pernas de manequim foram filmados, é possível ver colchões encostados nessas paredes. Talvez MrFriend123 seja funcionário de uma fábrica de colchão ou esteja explorando um moinho abandonado. Vários testemunhos além do Tumblr da blogueira confirmaram que havia de fato seguidores mútuos de MrFriend123. Outros usuários comentou que se lembra desse Tumblr em específico e estava em branco, sem foto de perfil e nada realmente interessante. Ele se lembra de um usuário do Tumblr que tinha biografia um tanto perturbadora que dizia: "Eu apaguei toda a minha dor com prazer." Tem uma história dos Tumblrs se comunicando entre postagens de texto, mas o conteúdo de suas conversas não faz absolutamente nenhum sentido. Muitas pessoas na internet especulam que esse Tumblr deletado era um indivíduo mascarado que aparecia nos vídeos. Outra teoria afirma que eram apenas contas de trolls perpetuadas pelo MrFriend123 e que eram todas de uma pessoa só.
Se o último for verdadeiro, isso significa que o Tumblr aterrorizante estava na verdade gerenciando vários Tumblrs e tendo conversas consigo mesmo. Será que Bird, Bag e todas as outras pessoas filmadas têm contas ou tudo isso é produto de alguém que sofre um transtorno dissociativo de identidade cibernética? É isso. Acabou. Doideira. É loucura, né? É. Desculpa se ficou muito longo e se ficou entediante, mas eu acho que ela prende Não, até o não final. ficou. Então, prende e eu tenho alguns apontamentos. Me Vamos veio lá. uma coisa folk horror, mas, tipo assim, ao mesmo tempo, eu acho que é por causa da coisa de, tipo assim, parece muito uma coisa de seita. Sim, de fato, a primeira coisa que vem na cabeça é seita. É, tava me vindo uma seita o tempo inteiro, inclusive das mulheres que foram abusadas e que Aham, foram exploradas. Tipo assim, parece muito aquela coisa de predador, de seita, sim. sabe? Tipo, que atrai com promessas maravilhosas e não sei o que, e acaba, enfim. Me lembrou isso. Outra coisa que eu queria falar que acaba saindo um pouco do encantamento da creepypasta é que, nossa, é muito empenho pra É escrever. muito, não é? Não só Nossa! escrever a teoria toda, porque a pessoa que escreveu a teoria não é o Mr. Friend. O Mr. Friend Aham. surgiu, foi deletado, pirou a cabeça Então, do Tumblr, realmente existiu essa página? existiu. O Mister Friend existiu. Existiu. Foda. Tá. Existiu. Mas aí, então essa creepypasta é meio que uma teoria desse Tumblr? Porque esse Tumblr É, realmente existiu? sim, existiu. É, tipo, cara, a pessoa que escreveu isso tem Reddit brasileiro, que ele comentou, francês, usuário do Tumblr brasileiro, Reddit francês, tudo comentando, teorizando quem foi Mr. Friend 123. Tem um post no Reddit, Mr. Friend 123 explicado mais ou menos. É curto. Quer que eu leia pra você? Aham, aham. O Hello Blue Sky 89, há 6 anos, postou no subreddit r/creepypasta, falando: Eu sei que é um velho mistério da internet, mas eu tenho algumas informações sobre o Mr. Friend 123. No entanto, é importante ressaltar que eu também não sei tudo. Então, de certa forma, ainda é um mistério. Eu estava envolvido no processo de filmagem de Mr. Friend 123, e foi uma ideia concebida pelo meu amigo da época, o Kevin. Eu e ele éramos amigos da faculdade em 2014. Ele era um estudante de cinema e eu também, claro. Isso foi antes de eu mudar o meu curso para ciência atmosférica. Olha, nós sempre quisemos criar esse curta-metragem de terror filmado inteiramente em um telefone, Samsung, no caso, que fosse como O Chamado. Esse era o plano original, uma versão prolongada de algo como o vídeo de O Chamado. Você sabe como o filme recente Unsane, eu não sei qual filme é esse, foi filmado por um telefone? Essa era a ideia, mas com uma sensação de Eraserhead. Na verdade, esse curta-metragem seria simplesmente intitulado de The Darker. A propósito, eu era o sem-cabeça da história. No vídeo em que Olha, eu até arrepiei. No vídeo em que Kevin tá filmando dentro de uma casa muito legal, estava a minha contribuição. Agora você pode acreditar que isso resolve o mistério? Só em parte. Olha, esse é o único vídeo que eu conhecia. O que fizemos foi entrar furtivamente em uma casa de fraternidade e filmar. Além disso, eu tinha a impressão de que o vídeo terminava em 53 segundos, porque foi tudo que a gente filmou. Ou assim eu pensava. Entenda que eu nem sabia que ele estava postando os vídeos em uma página do Tumblr. Eu descobri que era isso até que foi deletado. Caso você se pergunte, eu sou a razão pelo qual ele foi retirado. Eu estava tão mortificado com o conteúdo do blog que eu não queria fazer parte disso. Todos aqueles discursos, códigos e imagens, isso não devia fazer parte do The Darker. E foi minha descoberta assustadora descobrir que ele tinha filmado mais na casa. Isso significa que quem quer que seja a pessoa depois de 53 segundos, não sou eu. Agora isso pode ser facilmente explicado. Talvez ele tenha voltado mais tarde com outra pessoa e filmado outras cenas. Isso me leva a outra discussão. Eu não tenho ideia de quem são as outras pessoas nesse vídeo. Além disso, não sei como ele gravou esses curtas. Sim, eu sei, ele apertou play no telefone, mas entenda que a gente mora na costa oeste quando tudo isso aconteceu no verão. Outros vídeos não foram gravados na Califórnia e, obviamente, retratam algum momento em um cenário de inverno. Quando eu perguntei a ele onde ele foi para gravar esses vídeos, ele não me disse. Quando eu perguntei quem eram as outras pessoas, ele disse: esquece. Ele ficou bravo porque eu entrei em contato com a família dele, resultado na retirada do blog. Quanto ao homem de roupa de borracha, esse é o Kevin. No entanto, não sei onde ele tirou selfies, o banheiro não é familiar para mim. Além disso, eu não sabia sobre seu fetiche.
Ele gastou uma grande parte do dinheiro da sua ajuda financeira nessa roupa. Uma coisa que eu me perguntei é que talvez os outros vídeos não tenham sido gravados por ele. Tinha outros tumblers na página Mr. Friend 123 que eram semelhantes a essa página, mas ainda mais assustadores. Por exemplo, uma página que tinha um vídeo de uma sala com uma garota mascarada sentada na cama. Todas as outras postagens eram fotos diferentes de mulheres asiáticas com os olhos manchados. Outro blog tinha imagens de dejetos humanos e fotos da máscara de Bird. Era vermelha, a propósito. Outro simplesmente tinha desenhos de pernas e imagens de um homem obeso comendo diferentes tipos de comida. Na caixa de entrada da conta Mr. Friend 123, havia inúmeras mensagens de outras páginas simplesmente parabenizando Kevin por fazê-los ver a verdade. Seja lá o que isso signifique, estranhamente, quando este blog foi retirado, todas essas páginas desapareceram também. Uma coisa que eu lembro, havia várias mensagens deste Tumblr, todos dizendo como era maravilhoso fazer parte de The Darker. A única razão pela qual estou trazendo isso à tona é porque ele tentou me ligar outro dia, depois de 3 anos. De qualquer forma, eu pensei se deveria esclarecer essa parte da história. Quanto a mim, bom, tá tudo bem. Eu sou pós-graduado. A última vez que eu ouvi, Kevin estava usando heroína e entrando e saindo de clínicas de reabilitação. É realmente uma enorme teia de aranha de confusão. Entenda, porém, que era originalmente um projeto de arte. Thomas. E ficou muito mais interessante com essa postagem que você leu agora, que parece que, tipo assim, era um negócio super de boa, que o menino simplesmente pirou, Sim, sabe? sim, rompeu, tipo, vamos tacar o foda-se, vamos fazer virar uma loucura. Que se você for ver realmente as coisas assim que são descritas e etc, realmente passa uma vibe só da fita do chamado, né? A Sim, fita da Samara, que são umas imagens muito aleatórias, que você não sabe de onde que vem, pra onde que vai, não sei o que, não sei o que lá. em E ao preto e mesmo tempo dá branco. medo. E preto e branco, e ao mesmo tempo Aham. dá um medo que você não sabe de onde que vem esse Sim, medo, de coisa esquisita que você não entende. Mas parece que realmente foi além, passou, né, que sabe? extrapolou alguma coisa, né? E ao mesmo tempo, beleza, vamos trabalhar com pode ter acontecido realmente, essa história toda, mas ao mesmo tempo também tem muita vibe ARG. Parece que, Aham. tipo assim, foi tudo. E foi um empenho tão grande, gente, porque uma foto, inclusive, me Qual chamou a delas? atenção. Não vai dar. É uma foto bizarríssima. Ah, Tá, sei, tá. sei, é da Não está moça, focando, meninas! a da moça saudando o mestre. Sim, e tipo Aham, assim, na parede dá pra ver que tem o símbolo do Mercúrio com a Terra, tem sabe? Tipo, mesmo. enorme. Então, assim, a pessoa estava empenhada nisso. Seja o que for, seja ou Aham. não um ARG, seja ou não um vídeo para, sabe, de arte que um monte de adolescente resolveu fazer, as pessoas se empenharam nisso, sabe? Eles abiscaram uma porta, né? Não, assim, loucura. As, Arrumaram televisão e as máscaras. as máscaras, as roupas. Nossa, chocada, apenas chocada. E eu tô mais chocada ainda de saber. Porque eu pensei que era creepypasta tipo de Lost Media. Você já leu Normal para Pessoas Normais? Sim, sim, muito boa, aliás. Muito boa, mas até onde eu sei não existem os vídeos. Aham, Sabe? Mas ao mesmo tempo você consegue imaginar o vídeo todinho. Eu tava assim, tava imaginando os vídeos conforme você ia contando, eu ia imaginando os vídeos. Mas aham. eu achei que ia pra uma vibe normal pra pessoas normais, Mas que é é, uma coisa mais. nesse caso tem os vídeos, você assiste, dá uma sensação ruim, porque você sabe toda a história que tá por trás, mas também você tá vendo aquela a estética sendo gravado por um celular que não tem uma resolução legal e acontecendo as coisas, é bizarro, é interessante. É interessante e ao mesmo tempo eu acho super possível que tenha sido um monte de adolescente que se juntou pra fazer. Sim. E pode, o cara nem pode nem ter pirado nem nada, mas tipo assim, eu sempre gostei muito de terror. Eu, Uhum. Sibeli, sempre amei, desde criança. E eu tenho um amigo meu que eu era muito mais próxima quando eu era adolescente, a gente super pirava em gravar filmes de terror, vídeos assim, sabe? A gente queria Aham. gravar esses vídeos. Porque quando você gosta de terror, meio que você quer fazer, né? Tipo, então me passou uma vibe, sabe? Adolescentes que Aham. realmente queriam botar em prática o negócio. Nossa, eu gostei muito. Foi. É realmente pesada, obscura, Uhum. mas eu achei que ia ser mais pesada.
ela prende, mas não é tão graficamente pesada, mas se você for pegar vários contextinhos, você vê que a trama tipo, envolve várias questões. E dependendo da teoria que você escolher, também ela fica mais pesada ou não. Sim, se você A pegar a linha teoria que do você serial escolher killer, essas coisas, é, dependendo da teoria que você escolher, ela fica pior. Gente, sim. eu gostei muito. Eu também. Tipo, no contexto geral, foi bem gostoso. Fê, muito obrigada. Apenas isso. E eu super quero que você e a Má voltem aqui. Eu quero que a Má apareça aqui um dia. Pode deixar, eu vou cobrar ela. Cobre E ela. eu quero você lá no Terror. Inclusive, eu vou fazer um convite breve pra você voltar lá, porque agora, tipo, é de casa. Me Não, desculpa. eu quero. Deu Não, liberdade, já era. não, eu quero super voltar, gente. Ai, eu já me sinto parte, já quero. Ai, eles vão gravar tal dia, eu vou entrar na sala, porque eu Você sei o já tem acesso. caminho. Eu Isso sei, mesmo. eu tenho acesso. Fê, fala onde as pessoas podem te encontrar, tudo certinho, dias que vocês postam, onde vocês estão. Ó, pessoal, você pode achar a gente. A gente tá em todos os agregadores. A gente tem um canal no YouTube, só que é um canal de feed, então sobe só os áudios com uma figura estática do fantasminha e do terror. Mas é só você procurar Terror na Esquina que você vai achar a gente. A Vai gente tá. estar no link da descrição também, de Isso. qualquer forma. Terror na Esquina. Papum, é isso. Tanto no Insta, quando não existe mais Twitter agora, né? Lá no Blue Sky a gente não tem Blue Sky. Só no Insta agora. Quando É. voltar o Twitter, eles É, estarão lá. mas tá lá no Insta, Terror na Esquina, procura no seu agregador, Terror na Esquina. É isso, papum. E se vocês quiserem me seguir no pessoal, é @felipe com ph.jpg. É Arrasou. isso. Ai, gente, eu tô muito feliz. Muito obrigada por estar aqui. Eu vou te chamar pra um episódio de Creepypasta, a gente tá lendo o Iceberg de Creepypastas, eu vou te chamar pra Tô um. acompanhando tudo, tô assídua. Estou assídua. Arrasou, Fiquem bati. vocês também assíduos. Live. É isso, muito Eu obrigada. E eu espero que agradeço. você tenha gostado. Eu amei! Ai, que bom que você gostou. Gente, um beijo e até a próxima. Beijo, Tchau. tchau!